Tirania de Aço capítulo 57. Você vai dizer isso a ele? Sim. Berengário sentou-se na cadeira de poder de seu pai enquanto batia 3 vezes em seus exércitos com a mão esquerda e bebia de um cálice de vinho com a direita. Diante dele estava um grupo de sacerdotes vestidos com mantos escarlates com uma cruz de ouro pendurada no pescoço. Esses eram os homens da Inquisição, um grupo de sacerdotes, zelosos e sádicos que extirpavam, torturavam e executavam hereges. O número de pessoas inocentes que eles mataram era imensurável, pois eles realmente não se importavam se alguém era ou não culpado do chamado crime de heresia, apenas emoção de torturar outro ser humano. Os homens se recusaram a se curvar a Berengar, que atualmente atuava como regente de Cufistene e era essencialmente barão em todos os aspectos, exceto no nome. Em vez disso, ficaram diante de Berengário, que tomou um gole de seu cálice dourado enquanto ouvia a Inquisição enquanto se apresentavam. O líder deles era um homem baixo e gordo com cabelos grisalhos obviamente carecas e bigode combinando. Se os crimes sexuais da Igreja Católica da vida anterior de Berengário existissem nesta linha do tempo, então, à primeira vista, pode-se supor que esse homem estava envolvido em tal atividade. Felizmente para Berengário nem Henrietta nem Adela estavam presentes, ou então ele não poderia conter sua ira ante o olhar lascivo do padre gordo e atarracado. Pensando em tal possibilidade, Berengário instintivamente zombou com desgosto do homem quando ele se apresentou a Berengário de uma maneira que não tinha o devido respeito concedido a um homem da sua posição. O homem falava com um forte sotaque espanhol, imediatamente dizendo que não era um falante de alemão de nascimento. Sou o padre Alponce, e estes dois são meus associados, padres Antonio e Gilles. Viemos a mando do padre local e de um Lambert von Cufistene para investigar as alegações de heresia. Disseram-me que o barão de Cufistene era um homem idoso. Quem você pode ser? Berengário não podia evitar amaldiçoar-se interiormente. Porra, um espanhol, um sul-italiano e um francês. É claro, não haveria um alemão em seu pequeno tribunal. Parece que não vou conseguir jogar a carta do compatriota. Depois de tais pensamentos, Berengário tomou um gole de seu copo enquanto proclamava sua autoridade diante dos padres indesejados que invadiram sua casa. Sou Berengário von Cufistene, filho de Segar von Cufistene, e regente interino do baronato de Cufistene enquanto meu pai se isolou em penitência. Toda a autoridade para lidar com este assunto foi investida em mim por meu pai barão Segar von Cufistene em acordo com as leis dos homens. Berengário fez questão de enfatizar essa última parte, pois estava deixando bem claro à Inquisição que eles não tinham autoridade aqui em seu domínio. Padre Alponce imediatamente franziu a testa quando ouviu esta notícia. Este foi o pior resultado possível. Se o que Berengário disse for verdade, investigar as alegações e julgar o jovem lorde culpado pode ser difícil. No entanto, o padre Alponce prosseguiu com sua tarefa. Diga-me onde está Lambert von Cufistene. Desejo discutir com ele as preocupações que ele trouxe à nossa atenção. Berengário olhou para o líder da Inquisição com uma expressão presunçosa enquanto declarava corajosamente o destino de Lambert. S. Lambert foi condenado por assassinato, tentativa de fratricídio e traição contra o baronato de Cufistene. Olhos do Senhor. O padre gordo e calvo ficou chocado com essa notícia. Fazia apenas uma questão de semanas desde que eles tomaram conhecimento da situação, mas o homem em que o bispo de Innsbruck insistiu em apoiar para manter o poder da igreja em Cufistene já foi removido da equação. Como isso aconteceu? O padre Alponce agora entendia por que Berengário estava calmamente sentado em seu acostamento zombando dele com desgosto e desdém. Com sua testemunha-chave condenada e desonrada como traidor e assassino, suas chances de expulsar esse jovem do poder eram pequenas. A menos que ele pudesse encontrar algo em uma investigação legítima para provar que ele era um herege. Agora essa era a única esperança da igreja. Ou isso poderiam simplesmente incriminar Berengário pelos crimes de que foi acusado. Como tal, o homem abriu um sorriso e começou a comandar Berengário como se ele fosse um mero servo. Antes de sua partida, Lambert fez várias acusações ousadas de heresia na região. Como tal, exigirei sua total cooperação em minha investigação. O padre gordo começou a sorrir maliciosamente enquanto esperava a resposta de Berengário. Tudo o que precisavam fazer era plantar algumas evidências em sua investigação e colocar a igreja local e sua paróquia do lado deles. A Inquisição teria justificativas suficientes para condenar Berengário por heresia e removê-lo do poder. Quem assumiu este baronato menor após sua morte não era da preocupação da igreja, desde que obedecesse aos caprichos do Vaticano. No entanto,
A resposta que Berengário deu ao padre Alponce foi completamente fora de sua expectativa. Berengário tomou um gole de seu cálice e colocou-o sobre o braço antes de se mover em seu assento de poder, de modo que olhava para os sacerdotes abaixo dele com um olhar de intimidação. Sob a autoridade de quem você se atreve a investigar tais acusações em meu reino? Todos os 3 sacerdotes ficaram chocados enquanto olhavam para Berengário com desprezo. O padre Alponce não conseguia mais conter a língua. Ele nunca havia testemunhado um jovem lorde tão insolente antes, como tal. Ele começou a flexibilizar seu apoio a Berengar, tentando intimidá-lo para permitir sua investigação imprópria. Sob a autoridade do próprio Santo Padre. Como tal, o sacerdote tirou um grande pergaminho assinado pelo Papa. Nele estavam as ordens para investigar e expurgar Cufistem de quaisquer pensamentos heréticos e seus crentes. No entanto, Berengário não se intimidou com essas observações apenas continuou a olhar para os homens com pressão dominadora e autoritária. A última vez que verifiquei, essas terras eram governadas com autoridade absoluta pelo barão de Cufistem, meu pai que em sua ausência me nomeou regente em seu lugar, para agir com toda a autoridade do próprio barão. Estou preocupado, nem o Papa nem o Vaticano têm qualquer autoridade judicial nas terras da minha família. E é melhor você voltar de onde veio antes que eu considere sua estadia não mais bem-vinda. As palavras que ele disse foram arrepiantes até os ossos, e os outros 2 membros da Inquisição começaram a tremer na presença de Berengário. Só agora os padres da Inquisição notaram as fileiras de homens equipados com armaduras de meia placa e armados com o que parecia ser uma estranha mistura de canhão de mão e lança olhando para eles com olhares indiferentes. Berengário tinha chamado aqui os mais leais de elite de seus homens, os granadeiros, especialmente para esta reunião. Homens que já haviam lutado e matado por Berengário na Batalha da Cidade Mineira. Homens que voluntariamente dariam suas vidas por seu senhor e comandante que os havia tirado e suas famílias da servidão para os empregos bem remunerados da indústria. Indignado com a blasfêmia aberta em que Berengário falou, ou pelo menos no que lhe dizia a respeito, o padre Afonso não agiu mais educadamente com Berengário e o ameaçou descaradamente. Blasfêmia. Estou avisando, se você não se submeter à nossa investigação, então vamos considerá-lo culpado à revelia, e voltaremos com uma ordem sagrada para erguer esta terra de pagãos ao chão. Essa ameaça não só contra Berengário, mas contra a terra e as pessoas sob seu domínio foi a gota d'água. Ele não estava mais disposto a negociar educadamente. Em vez disso, levantou-se de sua cadeira e olhou para os sacerdotes abaixo enquanto dava seu comando a Icard, que atualmente liderava a unidade de granadeiros que atuava como guarda pessoal de Berengário neste momento. Vice-comandante Icard, prenda esses homens por conspiração para usurpar o baronato de Cufistem. Não houve hesitação na voz de Icard enquanto ele gesticulava para que seus homens seguissem as ordens do regente. Sim, meu senhor, eu farei como você ordena. Rapidamente, os granadeiros cercaram os sacerdotes e baixaram suas baionetas para mirar no peito dos inquisidores. O padre Gilles começou a protestar imediatamente quando as baionetas estavam a poucos centímetros de perfurar seu coração. Eu sou um emissário do Santo Padre, você não pode fazer isso. Berengário começou a descer os degraus de pedra em frente ao seu trono e aproximar-se dos 3 homens à sua frente. Padre Alponce, Padre Gilles, pelo poder investido em mim como regente de Cufistem, concedido a mim por meu pai, o Barão Segar von Cufistem, eu o condeno por espionagem, sabotagem e usurpação. Pelotão de fuzilamento. Homens, levem esses pretensos usurpadores para o pátio, alinhem-nos contra uma parede e atirem neles. Imediatamente suas tropas responderam em uníssono sem um traço de desobediência em suas vozes coletivas: sim, meu senhor. Depois, os sacerdotes da Inquisição foram arrastados para fora do grande salão e levados para o pátio, onde os homens formaram um pelotão de fuzilamento adequado. Berengário arrastou o padre Antônio até a janela para observar de cima a execução de seus camaradas. O padre aterrorizado implorou a Berengário que repensasse suas ações e poupasse a vida dos inquisidores. Senhor Berengário, se você fizer isso, será excomungado e rotulado de herege. A igreja o considerará um inimigo por toda a eternidade. S. Berengário limitou-se a olhar para o padre Antônio com um ar de indiferença e ergueu a mão, fazendo sinal às tropas para dispararem. O trovão dos tiros e o cheiro de fumaça encheram o ar enquanto os corpos dos padres eram despedaçados por uma dúzia de balas de mosquete,
seu sangue espirrando nas paredes de pedra do pátio do castelo como uma pintura da morte. Antônio olhou horrorizado quando seus irmãos foram mortos a tiros pelos poderosos canhões de mão. Ele só foi acordado de seu choque quando o aperto de ferro de Berengário agarrou seu ombro. O jovem e principesco olhou nos olhos do padre com o olhar gelado de um assassino nato e respondeu às suas palavras anteriores. Quando você retornar ao Vaticano, informe ao Santo Padre, que ele pode ter o poder de me excomungar e me rotular de herege, mas, finalmente, quando eu, finalmente perecer deste mundo, é sob o julgamento de Deus, não o Papa que irá determinar se eu entro ou não no reino dos céus. Você vai dizer isso a ele, sim. Antônio começou a tremer de medo como se tivesse sido tocado pelas mãos frias da morte e olhou nos olhos do próprio ceifador. Depois de lutar para encontrar sua voz, ele finalmente não disse nada e apenas acenou com a cabeça para o pedido de Berengário. Deste dia em diante, Berengário se tornou um inimigo poderoso, alguém que nunca o perdoaria por suas ações aqui neste dia. A divisão só iria crescer ainda mais quando Berengário se recusou a dobrar o joelho a uma igreja corrupta e inchada, e ao sumo pontífice que a presidia. Tirania de Aço capítulo 58. Um aviso severo com a morte da Inquisição. Uma atmosfera sombria caiu sobre o castelo de Kufstein. A sua família não teve conhecimento imediato do facto de Berengário ter acabado de dar um tapa na cara da igreja e negado a sua autoridade nas terras da sua família. Adela foi a primeira a saber disso. Tendo ouvido os tiros do lado de fora, ela correu para o salão principal, onde verificou se Berengário estava ileso. Ao chegar, presenciou a cena de Berengário agarrado ao ombro do padre Antônio e fitando o padre com um olhar frio e assassino. Adela não estava acostumada com a expressão implacável no rosto de Berengário, pois ela nunca havia testemunhado sua ira. Este não era o sorriso gentil e os olhos amorosos que ele mostrava aos seus entes queridos. Pelo contrário, era o olhar insensível de um tirano vingativo que tinha prazer em punir seus inimigos. Ela nunca tinha visto tal lado de Berengário antes e como uma católica profundamente devota, Adela estava preocupada que Berengário tivesse feito algo imperdoável. No entanto, ela nunca teria adivinhado que Berengário havia executado 2 padres em seu pátio. Quando ela olhou pela janela para ver o que havia acontecido, ficou horrorizada com a bagunça sangrenta que restava da cena da execução do inquisidor. Não pôde conter seu terror e gritou ao contemplar a impiedosa demonstração da autoridade de Berengário. Quando Berengário ouviu os gritos de sua noiva, ele olhou para ela em estado de choque, e se perguntou por que Adela estava ali naquele momento em particular. Isso não era algo que ele pretendia que a jovem testemunhasse. Em seu desânimo, Adela correu rapidamente para Berengar, Padre Antônio, e perguntou por que uma cena tão horrível ocorreu. Berengar, o que você fez? Berengário estava bem ciente da natureza extremamente religiosa de Adela e nunca havia realmente falado com ela sobre suas opiniões sobre o assunto. Afinal, ele temia que ela reagisse mal aos seus pensamentos sobre a igreja. No entanto, ele não podia mentir para sair dessa. Ele acabara de executar 2 emissários do Vaticano em seu próprio pátio. Como tal, ele fez uma expressão severa e repreendeu a garotinha por fazer suposições de forma imprudente. A igreja conspirou contra mim e ajudou meu irmão em suas tentativas de usurpar meu direito de primogenitura. Quando me recusei a reconhecer a legitimidade de sua suposta investigação. Como tal, mandei executá-los. Não é, Padre Antônio? Berengário lançou ao inquisidor um olhar opressivo, sugerindo que, se o sacerdote não admitisse seus crimes, Berengário faria sofrer o mesmo destino que os cadáveres destroçados no pátio abaixo. A verdade é que, apesar de ser um excelente torturador, Antônio era um homem covarde que temia profundamente a morte. Como tal, o inquisidor rapidamente desmoronou e admitiu a dele os crimes da igreja. O que Berengário diz está correto. Lambert, embora patrocinado por seu padre local, pediu ao bispo de Innsbruck para solicitar uma investigação da Inquisição sobre acusações sobre as visões heréticas de Berengário. Sabíamos que as acusações eram falsas, mas temíamos que Berengário não seguira a vontade da igreja. Assim, planejamos incriminá-lo e condená-lo de qualquer maneira. O que teríamos feito se ele nos tivesse permitido investigar as acusações contra ele? Adela ficou chocada ao ouvir essa notícia. Durante toda a sua vida, ela olhou para a igreja como um farol de esperança e os viu como os árbitros da verdade. No entanto, esses homens conspiraram contra Berengário para instalar um fantoche na sede do poder em Kufstein.
Era como se a imagem que ela tinha em sua mente sobre uma igreja perfeita desmoronasse ao seu redor enquanto ela ouvia o padre perverso confessar os crimes que havia cometido. Ela poderia dizer que o homem estava falando a verdade, mesmo que estivesse sob coação. Berengar notou a expressão de espanto no rosto da menina e percebeu que ela estava no meio de uma crise existencial, e como tal, ele foi até sua noiva e abraçou enquanto acariciava sua cabeça sussurrava sua propaganda utópica em seus finos ouvidos. Minha doce Adela, eu sei que você é fiel, e eu respeito isso, mas os homens governam a igreja, e nenhum homem está acima da corrupção. Contanto que você tenha fé em Cristo e siga seus ensinamentos, você será uma boa mulher cristã. Esse padre Antônio não pôde deixar de murmurar a palavra blasfêmia sob sua respiração. No entanto, no momento em que o fez, Berengário o encarou ferozmente, e o homem instantaneamente calou a boca. Depois de ouvir as palavras de Berengário, Adela quis saber mais sobre sua visão do cristianismo. No entanto, ela percebeu que ele estava terrivelmente ocupado e decidiu contemplar suas palavras enquanto orava ao Senhor sobre qual caminho seguir. Depois de pensar por alguns momentos, ela olhou para Berengar com seus brilhantes olhos cor de safira e agradeceu por seu conforto. Obrigado, Berengário, não sei o que seria de mim sem você. Depois, a garota se soltou de seu abraço e voltou para seu quarto. Ela tinha muitas coisas para pensar e se preparar. Ela sabia que as ações de Berengário invocariam a ira da igreja e, como tal, ela queria protegê-lo com o melhor de suas habilidades. Assim, ela começou a escrever uma carta para seu pai, que estava atualmente em seu castelo em Graz, e informá-lo sobre os recentes acontecimentos dentro de Kufstein. Ela o lembraria de honrar os termos de sua aliança com a família von Kufstein se tais ações fossem necessárias. Berengário permaneceu com o padre Antônio e continuou a exalar sua autoridade enquanto estava na presença do padre. Se eu vir você ou qualquer outro membro de sua ordem perversa entrando nos confins das terras de minha família, eu mandarei você e sua laia serem fuzilados à vista. Está entendido? Padre Antônio quase se sujou de medo neste momento. Ele havia testemunhado o poder dos mosquetes enquanto suas rajadas de fogo destroçavam os corpos de seus companheiros da Inquisição. Ele não tinha a intenção de retornar a esta terra sem Deus e faria questão de avisar os outros membros de sua ordem para evitar Kufstein a todo custo. Com a sua partida, Berengário assumiu a autoridade absoluta sobre este baronato composto por cerca de 20.000 pessoas e agora reinava supremo. Tirania de Aço capítulo 59 Render a César após a partida do padre Antônio. A notícia rapidamente se espalhou por Kufstein sobre as ações da igreja e complôs para usurpar o baronato e instalar um fantoche no assento do poder. Principalmente graças à intrincada rede de espionagem de Berengar. Gisela, que havia se voltado para Deus durante sua recente crise, imediatamente confrontou Berengário sobre suas ações precipitadas. Ela não podia acreditar que ele executaria tão cruelmente os padres ordenados da igreja. Como tal, ela repreendeu seu filho mais velho como se ele fosse uma criança pequena pega com as mãos no pote de biscoitos. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Você não teme a ira de Deus? Berengário apenas riu de seus comentários com um sorriso presunçoso no rosto. Se Deus realmente se importasse com o que a humanidade faz nesta grande terra, ele não permitiria que sua chamada igreja fosse governada por assassinos, estupradores e ladrões. A maneira como Berengário falou sobre Deus era realmente blasfema aos olhos de uma mulher temente a Deus como ela. Gisela não podia acreditar que Berengário via a igreja dessa maneira. Ela enfatizou ainda a gravidade da situação para seu filho mais velho. Você será excomungado por isso, talvez até condenado como um herege. Berengário olhou para sua mãe com um olhar de pena quando começou a fazê-la questionar suas crenças como a serpente que ele era. Mãe, você já leu a Bíblia? Gisela olhou para o filho como se ele fosse um idiota antes de proclamar claro que não, cabe ao clero decifrar a palavra de Deus. Você deveria conhecer este Berengário. Esse Berengário apenas balançou a cabeça enquanto tirava um grande livro encadernado em couro de sua mesa e o colocava sobre a mesa. Era uma Bíblia traduzida com precisão na língua alemã. Ele empurrou a Bíblia na direção de sua mãe, encorajando-a a dar uma olhada por si mesma. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21 Gisela olhou para Berengário com uma expressão confusa, mas seu significado não poderia ser mais claro. Ele virou para a página que continha o versículo que ele havia citado, mostrando a sua mãe o contexto completo.
Depois, apontou para si mesmo e explicou o versículo com uma expressão indiferente em seu rosto imaculado. Eu sou o César desta terra, de acordo com as palavras de Cristo tenho toda a autoridade neste domínio terreno que chamamos de baronato de Cufistem. A igreja deve concentrar seus esforços na espiritualidade e deixar a política deste mundo, para os homens deste mundo. Gisela mal podia acreditar em seus ouvidos ao ouvir Berengário citar a Escritura e usá-la de forma a legitimar suas ideias sobre a separação entre igreja e Estado. As opiniões de Berengário eram extremamente contraditórias com a crença comum da Igreja Católica, que mantinha um alto grau de controle político sobre os reinos europeus. No entanto, as palavras que ele falou eram verdadeiras, e Gisela não teve resposta para elas. Vendo que sua mãe estava em conflito, Berengário levantou-se de sua mesa e se aproximou de sua mãe, envolvendo-a com os braços, mostrando-lhe o mesmo grau de conforto que mostrou a dela há não muito tempo atrás. Mãe, eu sei que você está preocupada comigo e com minha segurança. Eu também sei que você está profundamente preocupada com minha alma depois do que aconteceu com Lambert. No entanto, eu prometo a você que tudo o que estou fazendo é no melhor interesse de nossa família e do povo de Cufistem. Gisela aceitou o abraço amoroso do filho e, ao olhar para sua expressão calorosa, suas preocupações sobre ele seguir o caminho de Satanás começaram a desaparecer. Ele ainda era o garoto gentil por quem ela havia adorado todos esses anos. Embora suas ações possam parecer extremas, ele as fez com a segurança de sua família e das pessoas em sua mente. Berengar sabia que sua mãe estava abalada com a verdadeira natureza de Lambert e suspeitava que ele fosse igualmente desprezível no fundo e, como tal, ele tinha que desempenhar o papel de filho amoroso. Ao contrário de Lambert, Berengar cuidou profundamente de sua família tanto em sua vida passada quanto na atual. Ele poupou Lambert porque não podia imaginar o sofrimento que sua família passaria se ele tivesse executando o pequeno canalha. Se Lambert nunca tivesse conspirado contra Berengar, nunca teria roubado sua noiva e o forçado a sair da família. No entanto, o que Gisela não sabia é que Berengário realmente tinha uma natureza perversa e implacável. No entanto, ele o reservou inteiramente para seus inimigos e, neste ponto, a Igreja Católica havia se tornado seu inimigo. Ao conspirar contra ele, Berengário os via como uma ameaça à sua existência e não descansaria até que seu domínio sobre o povo alemão e as terras que habitavam fosse totalmente liberado. Ele estava disposto a fazer um grande mal para alcançar esses objetivos. Se pudéssemos descrever a personalidade de Berengário, ela estava praticamente dividida em duas. Ele era amoroso, gentil e atencioso com seus entes queridos. No entanto, ele era brutal, implacável, sádico e cruel com seus inimigos. A razão pela qual as pessoas que o amavam estavam tão preocupadas com suas ações recentes era que estava totalmente fora do caráter que ele sempre mostrou a elas. No entanto, após ouvir a explicação de Berengário, Gisela optou por acreditar em suas ações e o apoiou em seus empreendimentos. Afinal, o resto da família ainda estava processando sua dor pela remoção de Lambert. Tanto Henrietta quanto Segard se trancaram em seus quartos, escondendo-se do mundo em geral. Neste momento, a única pessoa com quem Gisela podia falar sobre os seus sentimentos era seu filho e seu padre. Embora agora que ela sabia que o padre havia conspirado contra seu filho, ela não iria à igreja tão cedo. Em vez disso, a beleza madura agarrou a Bíblia que Berengário lhe dera e decidiu passar algum tempo educando-se sobre a palavra de Deus diretamente da fonte. Gisela agradeceu a Berengário por compreender sua posição e consolá-la antes de sair da sala. Obrigado, Berengário, você sempre foi e sempre será meu filho amado. Com essas palavras, ela saiu da sala e voltou para seus aposentos para cuidar de seu marido, que atualmente estava embriagado e deprimido. Berengário, por outro lado, ficou em seus aposentos e continuou a cumprir suas obrigações como regente. Seria uma questão de horas antes que ele pudesse fazer uma pausa e continuar a educar o povo comum de Cufistem. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,